Boa tarde para você que está aí me acompanhando pelo grupo Universo Team. Depois de falar para a pessoa de uma maneira clara e sem julgamentos aquilo que ela fez e que te incomodou, e depois também de falar como você se sentiu quando ela teve aquela atitude expressando os seus sentimentos, o terceiro componente da comunicação não violenta é contar quais são suas necessidades. Lembre sempre de deixar claro para as outras pessoas quais são suas necessidades e valorize suas necessidades, porque se você não valorizar, os outros também não vão valorizar suas necessidades. E é sobre isso que iremos falar no vídeo dessa tarde. Durante esse mês de novembro, nós conversamos aqui na comunidade sobre comunicação não violenta. Aprendemos que a primeira etapa é falar para as outras pessoas de uma maneira clara e sem fazer nenhum julgamento aquilo que elas fizeram e que nos incomodou. A segunda etapa é falar como nós nos sentimos quando essas pessoas tiveram essas atitudes. E a terceira etapa é falar nossas necessidades. Precisamos saber quais são as necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos. Por quê? Somente quando eu conhecer minhas necessidades é que eu vou poder falar para os outros essas necessidades. E quando falarmos para os outros as nossas necessidades, aumentam as chances de nós sermos atendidos e ter nossas necessidades supridas. Tem muitas pessoas que, para agradar os outros ou para cumprir uma obrigação, elas deixam de lado ou anulam suas necessidades. E aí elas vivem uma vida frustrada, dizendo assim: ai, ninguém se importa comigo, ninguém faz aquilo que eu preciso, ninguém se importa com as minhas necessidades. Mas por quê? Se ela não conta para os outros as necessidades dela, como que os outros vão suprir essas necessidades? Então nunca se esqueça, se eu não valorizar as minhas necessidades, dificilmente as outras pessoas vão valorizar. Outro ponto que precisa ser destacado é que as outras pessoas não são responsáveis pelos nossos sentimentos. Aquilo que os outros fazem pode ser um estímulo, pode ser um gatilho, mas nunca é a causa dos nossos sentimentos. Muitas vezes nós criamos expectativas em relação às outras pessoas, ou seja, nós esperamos que as pessoas ajam de uma forma, e aí quando essas pessoas não agem da maneira que nós estávamos esperando, o que acontece? Nós ficamos tristes, com raiva, brigamos com as outras pessoas, mas esquecemos que elas não são culpadas pelos nossos sentimentos. Eu vou dar aqui um exemplo. Imagine que você chegou na escola para buscar o seu filho, e aí quando você chega lá, a professora fala assim: hoje ele não fez nada e ainda bagunçou o dia todo. Você pode tomar algumas decisões. Primeiro, você pode escolher ficar com raiva e bater na criança. Segundo, você pode escolher ficar triste e nem olhar na cara daquela criança durante aquele dia. Ou você pode simplesmente escolher chamar essa criança para uma conversa e junto com ela pensar em como resolver aquele problema. São escolhas que fazemos. Por isso que, usando a comunicação não violenta, eu quero dar aqui um exemplo. Imagine que ao sair de casa você falou assim para o seu filho: ó, eu quero que você arrume tudo para que quando eu chegar esteja tudo arrumadinho. Você chega em casa, tá tudo bagunçado. Primeiro, chame a criança para conversar. E aí, ao chamar a criança para conversar, primeiro componente da comunicação não violenta, você vai falar assim: ó, quando eu cheguei em casa e vi suas roupas jogadas no chão, vi o prato em cima do sofá. Segunda etapa, eu me senti triste. Terceira etapa, porque eu tenho a necessidade de viver em uma casa organizada. Repare o seguinte, quando você diz assim: eu me senti triste porque eu tenho a necessidade de viver em uma casa organizada, você está se responsabilizando pelos seus sentimentos. Uma coisa é você falar assim: eu me senti triste porque você é um bagunceiro, porque você não me obedece. Aí você estaria culpando a criança. Mas quando você diz assim: eu me senti triste porque eu
tenho a necessidade de viver em uma casa organizada, você está se responsabilizando. E nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Nunca se esqueça disso. Outro ponto que precisa ser destacado é que na hora que você for intervir numa briga, imagine que duas pessoas estão brigando. Pessoa A, pessoa B. Uma maneira muito simples e rápida de resolver um conflito é chegar na pessoa A e falar assim: o que você quer que a pessoa B faça? Aí ela vai contar: quero isso, isso, isso. Você vai até a pessoa B. O que você quer que a pessoa A faça? Eu quero isso, isso, isso. Cada um faz o que a outra pessoa está pedindo, está resolvido o conflito. Olha que maneira bem simples. Por isso, eu encerro esse vídeo dizendo o seguinte: o autor do livro, ele fala que a violência é gerada quando as necessidades não são satisfeitas. Por isso que toda vez que você se deparar com uma criança, ou até mesmo com um adulto que é muito violento, é importante conhecer qual é a necessidade que não está sendo satisfeita, para que você possa então suprir essa necessidade e dessa forma essa pessoa vai se sentir melhor. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe sua curtida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ative os sininhos de notificações para que você seja avisado no próximo vídeo. E eu espero que você tenha uma boa tarde. Tchau, tchau.